Parte 16. O interessante desse caso é que Freud começa com uma crença, uma ideia. A menina tinha tosse, a menina ficava doente, a menina... Aí ele vai destrinchando, achando que todo o assunto estava no seu lugar. E aí ele vai indo, e vocês vão ver como é que termina. Quem já sabe o caso, está só revendo. Esta pequena parte da análise pode talvez ter despertado no leitor médico, além do ceticismo a que ele tem direito, sentimentos de espanto e horror, e estou pronto nessa altura a examinar essas duas reações para descobrir se são justificáveis. O espanto provavelmente é causado por ousar eu falar sobre assuntos tão delicados e desagradáveis a uma jovem, ou mesmo a qualquer mulher sexualmente ativa. O horror é despertado, sem dúvida, pela possibilidade de que uma jovem inexperiente pudesse conhecer práticas desta espécie e ocupar sua imaginação com elas. Eu aconselharia moderação e sensatez sobre ambos os pontos. Não há motivo de indignação nem num caso nem no outro. É possível um homem conversar com moças e mulheres sobre assuntos sexuais de toda a espécie, sem causar-lhes mal e sem trazer suspeitas sobre si mesmo, desde que, em primeiro lugar, seja capaz de convencê-las de que o assunto é inevitável. Reparem que ele trabalha como um médico. Um ginecologista, afinal de contas, nas mesmas condições, não hesita em ordenar-lhes que mostrem todas as partes possíveis de seus corpos. A melhor maneira de falar sobre tais coisas é ser franco e direto. E este é, ao mesmo tempo, o método mais distante da lascívia com que os mesmos assuntos são tratados em sociedade, aos quais moças e mulheres estão completamente acostumadas. Dou aos órgãos e funções do corpo seus nomes técnicos e ensino-os ao paciente se eles, refiro-me aos nomes, por acaso lhes forem desconhecidos. Ele fala em francês, j'appelle un chat, eu chamo um gato. Certamente já ouvi falar de pessoas, médicos e leigos, que se escandalizam com um método terapêutico em que ocorram conversas desta ordem e que parecem invejar-me ou a meus pacientes pela excitação agradável que, segundo suas ideias, tal método deve proporcionar. Mas conheço demasiadamente bem a responsabilidade desta gente para me irritar com eles. Mas conheço demasiadamente bem a respeitabilidade desta gente para me irritar com eles. Evitarei a tentação de escrever sobre eles uma sátira. Mas há uma coisa que mencionarei frequentemente após ter tratado por algum tempo de uma paciente que de início não achou fácil abrir-se sobre assuntos sexuais. Tive a satisfação de ouvi-la exclamar: ora, afinal de contas, seu tratamento é muito mais respeitável do que a conversa do senhor X, fulano lá. Ninguém pode empreender o tratamento de um caso de histeria até convencer-se da impossibilidade de evitar a menção de assuntos sexuais, ou pelo menos que esteja preparado para permitir-se convencer pela experiência. A atitude concreta é pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Quer dizer, a gente, para fazer omelete, tem que quebrar os ovos. Os próprios pacientes são fáceis de se convencer.
e há inúmeras oportunidades de fazê-lo no decorrer do tratamento. Não há necessidade de sentir qualquer escrúpulo em discutir os fatos da vida sexual normal ou anormal com eles. Com um pouco de cautela, tudo o que se faz é traduzir com ideias conscientes o que já era conhecido no inconsciente, e, afinal de contas, toda a eficácia do tratamento se baseia em nosso conhecimento de que o afeto ligado a uma ideia inconsciente atua mais fortemente e, como não pode ser inibido, mais lesivamente do que o afeto ligado a uma ideia consciente, quer dizer, faz mais mal. Jamais existe qualquer perigo de corromper uma jovem inexperiente, pois quando não há conhecimento dos processos sexuais, mesmo no inconsciente, nenhum sintoma histérico surgirá. É quando é constatada a histeria, e quando é constatada a histeria, não pode mais haver dúvida sobre a inocência da mente, no sentido em que pais e educadores usam a expressão. Com crianças de 10, 12 ou 14 anos, com rapazes e moças igualmente, convenci-me de que se pode invariavelmente confiar na verdade dessa afirmação. No tocante à segunda espécie de reação emocional, que desta vez não é dirigida a mim, e sim à minha paciente, supondo que minha opinião sobre ela é correta e que considera horrível a natureza pervertida de suas fantasias, gostaria de afirmar enfaticamente que o médico não deve entregar-se a essa condenação apaixonada. Posso também observar de passagem que me parece supérfluo para o médico que esteja escrevendo sobre as aberrações das pulsões sexuais valer-se de toda a oportunidade de inserir no texto expressões de sua repugnância pessoal por essas coisas revoltantes. Estamos diante de um fato e é de se esperar que nos acostumemos a ele quando tivermos posto de lado nossos próprios gostos. Precisamos aprender a falar sem indignação sobre o que chamamos perversões sexuais, casos em que a função sexual estende seus limites, seja para a parte do corpo em que causa, ou para o objeto sexual, seja para a parte do corpo em causa, que está tratando, ou para o objeto sexual escolhido, a pessoa em si, a outra, o outrinho. A incerteza no tocante aos limites do que deve ser chamado de vida sexual normal, quando levamos em conta raças e épocas diferentes, deve por si mesma bastar para esfriar o ardor do apaixonado. Certamente não devemos esquecer que a perversão, que é a mais repelente para nós, o amor sensual de um homem por outro homem, não só foi tolerada por um povo muito superior a nós em cultura, os gregos, como foi por eles considerada digna de importantes funções sociais. A vida sexual de cada um de nós se estende ligeiramente, ora numa direção, ora noutra, além das estreitas linhas impostas como padrão de normalidade. As perversões não são bestiais nem degeneradas no sentido emocional da palavra. São o desenvolvimento de germes, os quais se contêm todos na disposição sexual indiferenciada da criança e que, suprimidos ou desviados para objetivos assexuais mais altos, sublimados, conferir aí os 3 ensaios sobre a sexualidade, que é de 1905 e que está nesse volume, na página 182, destinam-se a fornecer a energia para um grande número de
de nossas realizações culturais. Portanto, quando alguém tá em itálico, um pervertido grosseiro e manifesto, seria mais correto dizer que ele continua a sê-lo, pois ele exibe um certo estágio de desenvolvimento inibido. Todos os psiconeuróticos são pessoas de tendências pervertidas fortemente acentuadas, que foram recalcadas no curso de seu desenvolvimento e tornaram-se inconscientes. Consequentemente, suas fantasias inconscientes mostram precisamente o mesmo conteúdo que as ações documentalmente registradas dos pervertidos, muito embora eles não tenham tido a psicopatia sexualis de Krafft-Ebing, a que as pessoas ingênuas atribuem uma parcela tão grande da responsabilidade pela produção de tendências pervertidas. As psiconeuroses são, por assim dizer, o negativo das perversões. Eu já tinha falado isso para vocês, ele aqui diz isso. A neurose é o negativo da perversão, como fosse uma moeda. Nos neuróticos, sua constituição sexual, sob a qual se incluem os efeitos de hereditariedade, atua em combinação com quaisquer influências acidentais em sua vida capazes de perturbar o desenvolvimento da sexualidade normal. Um curso d'água que encontra um obstáculo no leito do rio é represado e reflui para antigos canais que antes pareciam destinados a secar. As forças motivadoras que levam à formação de sintomas histéricos extraem sua potência não só da sexualidade normal recalcada, como também das atividades pervertidas inconscientes. Nota 1. Essas notas sobre as perversões sexuais tinham sido escritas anos antes do aparecimento da excelente obra de Bloch, que eu não vou conseguir dizer aqui o nome em alemão. Mas, enfim, é alguma coisa sobre a etiologia da psicopatia sexual, de 1902 e 1901. Ver também, Freud diz, meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicados neste ano, 1905, especialmente o primeiro ensaio, este volume, na página 135 até 175, no qual se comentam longamente a maior parte dos pontos do presente parágrafo. Para o parágrafo seguinte, ver a terceira seção do segundo ensaio, na página 187 e seguintes. Parando aqui. Agora a gente viu a 16, a gente vai entrar na 17. A gente está quase chegando no fim do prazo, vocês vão ver como é que ele termina.